Esse vídeo é para você que está pensando em praticar yoga, ou de repente até já pratica, mas ainda tem dúvidas sobre o que realmente é yoga, qual o melhor estilo para começar, ou até mesmo para os objetivos que você tem com a prática, qual a diferença entre cada estilo, cada corrente de yoga, quais os pré-requisitos para começar ou para avançar, por que praticar, quais os benefícios, enfim. Aqui nesse vídeo eu vou tirar as maiores dúvidas e esclarecer os maiores mitos sobre yoga. E se você tiver alguma dúvida que de repente eu deixe passar, você pode deixar aqui nos comentários, que aí eu gravo um segundo vídeo respondendo. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, que pode ser que você ainda não me conheça. Eu sou a Pri Benítez, terapeuta, astróloga, professora de yoga e de meditação. Pratico yoga desde 2015 e ensino yoga desde 2017. Sou a criadora do Swadharma Yoga, da Escola do Dharma. E as primeiras coisas que eu acredito que alguém precisa saber sobre yoga são: 1. Yoga não tem pré-requisitos. Você não precisa ser flexível, você não precisa ter habilidade, você não precisa ter força, você não precisa saber fazer aqueles contorcionismos, você nunca precisa fazer aquilo, na verdade, para praticar yoga. Aquilo não precisa estar entre os seus objetivos. Você não precisa ter paciência, não precisa ter calma, uma mente tranquila, você não precisa de nada. Você pode, inclusive, ter limitações físicas. Porque existem muitos tipos de yoga, alguns deles incluem posturas, incluem práticas mais corporais, outros não incluem, outros são só mentais, você vai descobrir aqui. Então, essa é a primeira coisa, não tem pré-requisitos. A segunda coisa é que existe uma grande chance, se você está aqui nesse vídeo, de que você já pratique yoga e só não sabe ainda, porque você não sabe toda a história a respeito do yoga. A terceira coisa é que o yoga sempre aparece na nossa vida quando a gente precisa dele, quando está na hora da gente começar. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, se você está decidindo começar agora, ou retomar, ou está interessado em se aprofundar e acabou caindo aqui, saiba de uma coisa, é porque chegou a sua hora. Então, não fuja do yoga, porque, bom, não recomendo, porque quando o yoga chega é porque a gente tem que fazer mudanças, e se a gente não faz as mudanças que Papai do Céu, o Universo, o Criador está nos pedindo, normalmente as coisas começam a se embaralhar. Em alguns momentos da vida a gente tem chamados para evoluir, para mudar de nível, para fazer transformações, para se curar, e normalmente o yoga vem nesses momentos que a gente está sendo chamado. E quando a gente não atende a esses nossos chamados, normalmente as coisas vão se apertando, que é para forçar a gente a sair do lugar. Então, se você está num desses momentos, fica aqui, assiste esse vídeo até o final para você entender como é que o yoga pode te ajudar nisso. Inclusive, é aí que entra o quarto ponto que eu tenho que mencionar, que é: o yoga pode transformar a sua vida para muito melhor. Mas, para isso acontecer, você realmente precisa expandir o seu conhecimento sobre o que é yoga, senão você vai subutilizar toda a potência dessa ferramenta maravilhosa. Então, antes de falar para você sobre as diversas correntes do yoga, né, dentro de uma abordagem tradicional, eu quero falar para você sobre uma classificação que foi eu que inventei. Uma classificação do yoga em 2 macrotipos, vamos chamar assim, né, que são de acordo com os benefícios que ele pode te proporcionar. O primeiro tipo é o Yoga Dorflex, o segundo é o Yoga Antibiótico. O Yoga Dorflex é aquele yoga que muita gente procura, né? Que é aquele yoga para você relaxar, para você se alongar, para você ter aquele momento de bem-estar em que você vai se sentir bem, vai dormir melhor, vai ter mais energia para o dia. Ou de repente vai até fazer como um exercício físico, né? Foi assim que eu comecei também, para poder manter a forma, fazer aquele yoga mais puxadinho que vai te fazer, né, perder umas calorias. E eu chamo ele de Yoga Dorflex, por quê? Porque ele traz vários benefícios, ele ajuda você a respirar melhor, a se sentir bem, ele traz uma sensação de bem-estar ali já imediata, mas ele fica nisso, é aquela coisa superficial, né? Assim como um Dorflex. Dorflex você toma quando? Quando você está se sentindo, né, sentindo alguma dor, quando você está com muita tensão muscular, você vai lá, toma, e ele vai trazer um alívio para você. Mas se você estiver doente mesmo, precisando se curar, o Dorflex não vai resolver o problema, ele vai trazer um alívio temporário. E esse é o caso do yoga,
Quando você faz ele de vez em quando, sem entender muito bem o que é, você simplesmente vai lá na aula, aproveita tudo de bom que aquela aula tem para oferecer e depois você volta só quando tá querendo dar uma relaxada novamente ou querendo esses efeitos mais físicos novamente. Já o yoga antibiótico é aquele yoga que realmente vai mexer lá no fundo. Aquele yoga que vai matar todas as bactérias, vai remexer, vai de repente dar até um mal-estar, né? Às vezes dá um negócio ali no estômago, tem uns efeitos colaterais, mas ele vai lá no fundo, né? Matando as bactérias que estão causando ali aquele problema. E para fazer isso, o que ele precisa? Ele precisa ser consumido, né? Com regularidade. Quando você toma um antibiótico, você tem lá, tem que tomar tantos durante tantos dias, você não pode pular nenhum dia, tem a hora certinha, né? Porque senão ele não vai fazer o efeito. E o yoga é a mesma coisa. Se você quer ter um efeito profundo, porque o yoga tem esse poder de transformar a sua mente, curar suas feridas emocionais, te trazer um nível de clareza e de consciência que vai te possibilitar ressignificar a sua história e ser uma nova pessoa. Só que para isso, ele precisa ser praticado com consistência, ele precisa ser praticado com seriedade, com profundidade. Então, basicamente, o que diferencia o yoga Dorflex do yoga antibiótico é justamente o seu nível de envolvimento, o seu interesse em se aprofundar, né, a sua dedicação. E para praticar esse yoga antibiótico, que vai te possibilitar experimentar todo o potencial de cura e de transformação pessoal que o yoga tem, não importa qual tipo de yoga você vai praticar. O que importa é que você seja capaz de praticar com consistência, diariamente, e principalmente de levar essa prática do tapetinho para sua vida. Sabe por quê? Porque tudo que acontece na nossa realidade começa na nossa mente. Tudo que a gente vive, as coisas que a gente atrai, tudo é determinado pela nossa mentalidade, porque a forma como a nossa mente funciona, os nossos padrões, as nossas crenças, aquilo que a gente tem lá no nosso inconsciente, além do tipo de pensamento que a gente tem também no nível consciente, é o que determina as nossas emoções, a forma como a gente se sente, a nossa vibração. E é a nossa vibração que determina a nossa realidade. E isso significa que a cura da nossa vida, a transformação da nossa vida, demanda necessariamente uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, ela acontece de duas formas. Uma delas é pela intensidade emocional. Então, por exemplo, uma crença que você tenha, ela vai determinar como você age, como você reage diante das situações. Normalmente você vai reagir de uma maneira automática quando algo acontece, algum gatilho ali no seu contexto acontece, né, devido àquela crença que você tem. E essa crença, ela pode ter se instalado ali na sua mente através de um trauma, um momento de grande intensidade emocional em que você associou um determinado acontecimento, um determinado elemento a algo perigoso para você. Então, por exemplo, se você sofreu uma violência sexual de um homem, né? Então, existe uma possibilidade, se aquilo foi intenso demais para você, de que a tua mente tenha colocado lá na tua memória de que todos os homens vão ser violentos, né? E aí você, por conta desse trauma, pode ter dificuldade de se relacionar com outros homens. E como a função da sua mente é sempre te proteger e fazer isso da forma mais eficiente, com o menor gasto energético possível, ela sempre vai buscar essas informações do passado, que muitas vezes são inconscientes, para poder te colocar num modo de resposta automática, né, para garantir a sua sobrevivência. E a outra forma que isso pode acontecer também é através da repetição. Então, se você passou a sua vida inteira ouvindo que ganhar dinheiro, né, o dinheiro desperta o pior das pessoas, mas você quer ser uma pessoa boa, é muito provável que você vai se sabotar e ter dificuldade de ganhar dinheiro, porque você tem essa crença lá e ela foi instalada por repetição, né? Então você tem as suas crenças, a sua mentalidade, ela se forma dessas duas maneiras, ou pela intensidade, através de uma situação que trouxe uma grande carga emocional, né, e que te fez se sentir ameaçada, ou através da repetição de alguma coisa que faz também você se proteger diante de uma ideia que você queira seguir.
ou diante de algo que de alguma maneira soe como ameaçador aos seus valores, aquilo que você acredita que é importante para você. Então, assim como você levou anos da sua vida para construir as crenças que te conduzem hoje nas suas reações e nas suas ações, nas suas escolhas. Se você quiser mudar a sua mentalidade para reagir de forma diferente, para agir com consciência, para fazer novas escolhas e principalmente para estar presente, né? Desenvolver essa capacidade de estar presente e não ser guiado pela reatividade, pelos seus conteúdos inconscientes, você precisa estar praticando todos os dias. Porque aí essa prática vai te ajudar a limpar a sua mente e com isso vai te possibilitar estar mais presente para que você consiga perceber quando você está reagindo e até mesmo elevar a sua vibração também, né? Porque afinal de contas o fluxo de pensamentos negativos que gera emoções negativas também é influenciado pelas coisas que acontecem ao nosso redor, que a gente sabe que nem sempre são muito positivas, né? Além disso, quando você pratica com frequência, você vai treinando a sua capacidade de ir além dessas camadas mais superficiais da sua mente e acessar os seus conteúdos inconscientes, né? Porque normalmente a gente não vê esses nossos conteúdos justamente porque a nossa atenção está totalmente voltada para essa mente consciente, para as coisas do externo. Mas quando a gente aprende a se desidentificar disso e voltar para dentro, a gente consegue acessar outras partes da nossa mente. E isso nos traz profundo autoconhecimento e capacidade de escolha também. Mas a gente sabe que manter a nossa disciplina numa rotina de práticas, na verdade, qualquer hábito saudável que a gente queira implementar, né? Qualquer hábito que a gente queira mudar na vida, normalmente demanda um esforço. Quando se trata de yoga, de meditação, a melhor forma da gente conseguir implantar essas práticas na nossa rotina, para a gente poder realmente ter os maiores benefícios da prática, a melhor solução para isso é a gente aprender um pouquinho mais sobre as diversas possibilidades que existem de se praticar yoga. Então, para isso, é bem importante você conhecer as correntes e os estilos de yoga. Então, tradicionalmente, a gente chama de correntes os 4 grandes grupos de prática. Na verdade, tem gente que classifica em 5, que são Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, né, e Hatha Yoga. Todas essas correntes, elas levam a gente para o mesmo lugar, que é o objetivo principal do yoga, o autoconhecimento, para que a gente consiga perceber a nossa união com o todo. Inclusive, o significado da palavra yoga é união, né, em referência justamente a esse objetivo maior. Porque quando a gente percebe a nossa conexão com o divino, o poder divino que existe dentro de nós, a gente se torna capaz de direcionar a nossa mente para onde a gente quer. Então, todas essas correntes, elas têm esse mesmo objetivo, só que elas fazem isso de formas diferentes. Então, o Jnana Yoga vai fazer isso através do estudo filosófico, ou seja, você se aprofunda no entendimento da mente, no estudo das verdades universais, para você poder se conhecer e em algum momento perceber essa sua conexão com o todo, com Deus, com o divino, essa sua natureza divina e espiritual. O Karma Yoga é o yoga através do serviço altruísta, é o yoga da ação. Então, através da doação do meu tempo, do meu serviço, eu tenho a possibilidade de me perceber como parte do divino. O Bhakti Yoga é o yoga devocional. É o yoga, a gente poderia até associar ao yoga que a gente pratica nas religiões, né? Quando você tem uma religião e você vai lá no templo e faz aquelas práticas de louvores, aquilo ali é uma forma de praticar o Bhakti Yoga. O Bhakti Yoga é o yoga do amor devocional. Ele é feito através justamente dessas práticas que levam uma conexão mais emocional, vão agir no nosso corpo emocional e por isso vão limpar a nossa mente e possibilitar a gente a ter essa experiência de conexão com o divino. O Raja Yoga é o yoga da meditação. O yoga a tradução é yoga real. E é o yoga científico, né? É o passo a passo. Você tem todo um método. Ele na verdade, é o yoga mais completo, né? Primeiro porque ele vai inserindo todos os outros tipos de yoga, mas principalmente porque ele te dá o passo a passo e não demanda nada. A única coisa que demanda é a sua disciplina, a sua vontade, a sua força de vontade para se dedicar às práticas, né? Então, mesmo que você não acredite,
mas se você tiver a disciplina de fazer as práticas, né, e aí entra, né, no Raja Yoga as posturas, as técnicas de respiração, as técnicas de meditação. Se você faz as práticas com disciplina, você tem a possibilidade de alcançar essa percepção. Por quê? Porque ele te dá o passo a passo para você limpar a sua mente e tudo que impede você de enxergar essa percepção, mesmo que você não acredite. E, por fim, o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é considerado por muitos como apenas uma preparação para o Raja Yoga. Eu, particularmente, acredito que o Hatha Yoga e o Raja Yoga sejam muito parecidos, né? Quase que a mesma coisa. Porque o Hatha Yoga, apesar de muita gente falar que ele só tem esse foco nas práticas físicas, ele não é assim. Se você for pegar os livros a respeito do Hatha Yoga, você vai ver que ele tem sim um objetivo espiritual e ele tem os mesmos objetivos, na verdade, do Raja Yoga. A diferença é que o Raja Yoga começa por preceitos morais e pela disciplina em si, né, e foca mais nas práticas mentais. E o Hatha Yoga começa trabalhando por essa parte física e aí você vai desenvolvendo essa disciplina à medida que você consiga se dedicar minimamente a essas práticas corporais. Então, entendendo essas 5 grandes correntes, né, do yoga, aí a gente pode se concentrar aqui no Hatha Yoga, que é de onde surgem todos os estilos de yoga. Todos os estilos de yoga que você pratica, mesmo que ele não seja chamado de Hatha Yoga, né, porque existe um estilo dentro dessa grande corrente que é o Hatha Yoga, existe um estilo que chama Hatha Yoga também, é o Hatha Yoga tradicional, mas todos eles são Hatha Yoga também. Ashtanga Yoga é Hatha Yoga, Vinyasa Yoga é Hatha Yoga, Power Yoga é Hatha Yoga, Iyengar Yoga é Hatha Yoga também, tudo é Hatha Yoga. E aí o que vai diferenciar esses estilos é só a forma como as técnicas são escolhidas. Então, no Ashtanga, por exemplo, você vai ter sempre as mesmas sequências, você vai praticar a vida inteira aquelas mesmas sequências. No Ashtanga você também tem essa coisa da respiração conectada aos movimentos, é uma prática intensa, né? Já o Vinyasa é muito parecido com o Ashtanga Vinyasa, com a diferença de que você não tem essas sequências fixas, você pode criar suas sequências com liberdade. Enfim, são uma infinidade de possibilidades que você, conhecendo e experimentando, te dá a possibilidade de escolher o que é mais interessante para você, o que atende os seus objetivos e até mesmo o que te possibilita criar essa prática consistente. E aí, uma vez que você tenha tomado consciência dessas diferentes possibilidades de se praticar yoga, entra o Swadharma Yoga, que é o meu método de yoga, um método para você criar a sua própria prática de yoga antibiótico, né? Ou seja, a sua própria prática personalizada de yoga, para você ir nesse nível de quem busca a cura profunda, quem busca a transformação pessoal, quem quer ter o yoga como uma prática terapêutica, para poder viver com propósito, curar suas feridas emocionais, curar sua história. O Swadharma Yoga é um método que une yoga, meditação, astrologia e terapias vibracionais para ajudar você a se conhecer através de uma prática consistente de yoga, de meditação, que comece dentro das suas possibilidades, usando os estilos que mais se adequam às suas necessidades, para que, tendo um nível maior de autoconhecimento, você consiga ter clareza sobre o que você quer e o que você não quer mais na sua vida, para que assim você possa definir intenções claras e ações concretas para você aplicar na sua vida e reprogramar a sua mente, para que você consiga manifestar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos e viver uma vida muito mais feliz, com muito mais propósito. Então, em resumo, essa é a ideia do Swadharma Yoga. Mas eu não vou me aprofundar aqui na explicação do método, porque você pode assistir toda a explicação em um outro vídeo que eu vou deixar no link ao final desse daqui, na descrição desse daqui, e ao final desse vídeo também vai ter o cardzinho para você clicar. Agora, se você já se identificou com a proposta e quer começar a praticar o yoga, aprender do zero e se aprofundar nas diversas correntes do yoga, criar sua rotina e fazer todo um processo terapêutico através do Swadharma Yoga, basta você se inscrever para a Escola do Dharma, porque lá dentro você vai ter tudo isso,
além de workshops sobre temas específicos como ansiedade, imunidade, aromaterapia, astrologia, enfim, tudo que você precisa para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento pessoal, para experimentar esse tal desse yoga antibiótico e se curar pela raiz mesmo, né? Resolvendo os problemas pela raiz, para sair do ciclo de repetição, de sofrimento, né? Porque a gente fica repetindo situações na nossa vida porque a gente não resolve o problema pela raiz, a gente só vai cuidando ali dos sintomas, tomando aquele Dorflexinho para dar uma melhorada, mas a gente não mata as bactérias que estão nos deixando doentes. Então, se você quer se aprofundar no yoga e aprender como usar o yoga de uma forma terapêutica, de uma forma profunda, clica no botão que vai estar aí embaixo e se inscreve para a Escola do Dharma, que lá você vai ser guiado no passo a passo para fazer tudo isso. E se você quer, inclusive, um acompanhamento até mais próximo, você tem a possibilidade também de fazer a mentoria Sua Dharma, que aí é o meu acompanhamento, onde eu vou conhecer a sua história, vou entender o que é que você precisa e te ajudar com a minha experiência, com o meu conhecimento, a fazer esse seu processo de transformação pessoal de uma maneira mais acelerada, mais assertiva, mais leve, mais fácil. Então, se você quer começar yoga do zero e se aprofundar para você poder aproveitar todo o potencial dessa ciência incrível de autoconhecimento que transforma vidas, vem para a Escola do Dharma. Você vai encontrar o botão aqui embaixo para você se inscrever, porque lá você vai ter tudo o que você precisa para fazer essa trajetória, através de aulas ao vivo e gravadas, com diferentes tempos de duração para você encaixar nas suas possibilidades, dentro da sua rotina e assim conseguir construir essa rotina consistente que é o que realmente vai te possibilitar se curar de dentro para fora, ok? Então espero você lá, um grande beijo, namastê!